E aí, Fotog, se você está assistindo esse vídeo é porque você se inscreveu para participar da Semana da Fotografia Newborn, onde eu vou te mostrar como é possível obter resultados profissionais na fotografia newborn em 60 dias. Eu imagino que em algum momento você já se deparou apreciando a fotografia de algum ícone da fotografia newborn, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e imaginou que um dia gostaria de fazer fotos como a dele, mas que isso levaria muito tempo, ou até mesmo pensou que fotos com aquela perfeição são impossíveis de alcançar, ou somente tendo um dom natural. Mas se eu te dissesse que sim, essas fotos são possíveis de fazer e se você quiser, você pode vir a ser um ícone da fotografia newborn também. Você pode fazer fotos dignas de um verdadeiro profissional, com poses lindas, composições perfeitas, enquadramentos incríveis, luz correta e um tratamento impecável. Em 60 dias, você vai ter orgulho de dizer: eu sou um fotógrafo newborn profissional. Você vai fazer fotos tão boas que você mesmo vai se orgulhar delas e também vai ser objeto de desejo das mamães aí da sua região. E o mais legal, você vai perceber como facilmente a sua fotografia passará a ser valorizada e você não mais precisará ficar preso na guerra de preços que muitas vezes é injusta. E de repente você pode até pensar que isso que eu tô te falando é incrível demais para ser verdade. Ou até que isso possa ser algo inalcançável no momento. E eu também pensaria assim, se eu não tivesse eu mesmo passado por toda essa transformação para alcançar a fotografia que eu tenho hoje e me tornado um ícone da fotografia newborn. E isso não só aconteceu comigo, mas vem acontecendo também com centenas de alunos que já passaram pelo meu curso. E são diferentes tipos de fotógrafos. São fotógrafos iniciantes ou que já têm alguma experiência na fotografia newborn. Tem também aqueles que querem ser fotógrafos e ainda não comprou o seu equipamento. Esse método também se aplica para os fotógrafos que vão na casa do cliente ou aqueles que fazem no seu estúdio, os que usam luz natural ou artificial. É um método tão eficiente que pode ser aplicado em qualquer que seja o seu caso e você com certeza terá a sua fotografia transformada em pouquíssimo tempo. Como foi o caso da Jéssica, que já no seu primeiro ensaio após a aplicação do meu método já teve resultados da quais ela pudesse se orgulhar. Escuta só! Oi, meu nome é Jéssica, eu sou aluna da terceira turma do Universo Newborn. Antes de conhecer o método da Camille, as minhas sessões de fotos eram demoradas demais, demorava mais de 7 horas, não obtinha o resultado que eu esperava, não tinha nenhuma foto da qual eu gostaria de postar, eu passava toda a minha insegurança para os pais, então foi uma coisa assim tão traumatizante que eu já estava querendo desistir da fotografia. Aí, depois que eu conheci esse curso, comecei a fazer o curso, foi um divisor de águas na minha vida, porque mudou totalmente a minha visão sobre o universo newborn, mudou totalmente o jeito que eu trabalho. Coisas que, se eu continuasse mesmo persistindo, eu iria demorar muitos anos para conseguir fazer o que estou fazendo hoje. Na minha primeira sessão de newborn, assim que eu comecei o curso, eu já vi totalmente a diferença. Eu consegui fazer o bebê dormir, eu consegui controlar toda a sessão, manter o meu controle emocional, porque eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. E o melhor, a sessão eu gastei apenas 2 horas para fazer. O melhor ainda foi quando os pais receberam as fotos e vieram me dar o feedback. E aí eu fiquei muito emocionada, porque é algo que eu achava que seria impossível para mim. Fazer uma sessão bonita, entregar para os pais que eles ficassem contentes e eu também ficasse contente com o meu trabalho. E com o curso da Camille eu consegui. Então eu quero agradecer a Camille por essa oportunidade, por passar o conhecimento dela pra gente. Incrível, não é mesmo? E eu preciso te parabenizar, pois se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você quer crescer e evoluir na sua fotografia. Você quer fazer algo demais para você e para o seu cliente. E pode acreditar que você já está um passo à frente de muitos fotógrafos que vão continuar presos nas suas decepções e falta de valorização. Bom, mas antes de eu te mostrar o que é para mim o melhor método para ser um fotógrafo newborn profissional, deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui.
Eu sou Camille Halp, fotógrafa materno-infantil e especializada na fotografia newborn. E eu não sei se você me conhece, mas antes de eu me tornar fotógrafa, eu era engenheira. E depois da transição de profissão, onde eu me tornei fotógrafa de retratos infantis, eu descobri a fotografia newborn muito forte fora do Brasil. E isso foi lá em 2008. E sem ter nenhuma fonte de conhecimento, eu fui com a cara e a coragem, apenas com referências de fotógrafas americanas. E isso, de verdade, eu não indico pra ninguém. Começar algo sem ter um mínimo de conhecimento, pois tudo que eu fazia com medo. E com medo, eu não fazia nada. Então eu não tinha resultados, pois eu tinha medo até de pegar de forma errada no bebê, medo de machucar, enfim. Então eu percebi que eu precisava de um mentor que me guiasse e sem ter ninguém no Brasil, eu tive que buscar o conhecimento fora. Então eu fui lá e voltei cheia de ideias. Porém o meu foco era nas poses. Eu queria fazer aquelas poses lindas e incríveis. Mas quando eu começava os meus ensaios, eu mal conseguia fazer o bebê dormir. Quem dirá fazer as tais poses? E era sempre muito frustrante. E o difícil é que eu lembrava que eu tinha aprendido tudo aquilo no curso, mas como o meu foco era nas poses, eu não memorizava, então eu não lembrava o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha mais como voltar no dia do curso para me atualizar. Então a cada dificuldade eu precisava de um novo curso para evoluir. E eu tinha que novamente ir lá buscar um novo curso. E eu ia lá, voltava cheia de ânimo, colocava em prática e vinha aquela decepção. E nessa eu fiz inúmeros cursos incríveis com nomes fortes da fotografia mundial. E foram eles que me deram toda a base que eu precisava. Aliás, foi com esse conhecimento que eu consegui a fotografia que eu tenho hoje. Porém, eu fiz da maneira mais tortuosa. A cada dificuldade ou tropeço, eu buscava um novo conhecimento. Eu buscava na dificuldade, por não ter um método, uma direção de aprendizado, uma grade curricular, digamos assim. Se eu tivesse esse direcionamento, com certeza eu teria tido muito mais proveito de cada curso e evoluído muito mais rápido. Mas mesmo com conhecimento, eu me sentia muito frustrada. Eu saía da sessão com a sensação de que a mãe não ia gostar das fotos ou que ela não tinha gostado do ensaio. Eu olhava para as fotos e eu ficava muito chateada, pois eu tinha me esforçado tanto e a manta estava amassada, o bebê estava todo torto, a luz estava escura, a foto estava verde, o enquadramento péssimo, quando a foto não ficava sem foco. Era uma coletânea de fatores que compunham ali a minha frustração. E eu ainda saía da sessão extremamente cansada e sem nenhuma foto que eu pudesse me orgulhar. E por inúmeras vezes eu cheguei a pensar que aquilo não era para mim e eu tinha que desistir. Então eu estava a ponto de jogar tudo pro ar quando eu pensei comigo, mas Camille, não é isso que você diz que ama? Não é isso que você diz que quer fazer pro resto da vida? Então olha quanto que você já investiu da sua vida, de dinheiro, de tempo. Eu não podia aceitar isso como resultado da minha luta. Foi onde eu parei para planejar minha fotografia. Quais eram os pontos de melhoria? O que eu precisava mudar? O que eu precisava treinar e aperfeiçoar para ter habilidade? Onde que eu precisava focar para não ter mais frustrações? E foi aí que eu percebi que eu havia criado um método de aprendizado, onde eu faria fotos incríveis desde o primeiro ensaio, sem saber tudo ainda, mas eu iria aprender gradativamente. Existem coisas que precisamos saber antes de outras. É como na faculdade. As grades, elas não existem à toa. Elas estão lá para dar direcionamento. Uma matéria dá base para outra. E na fotografia newborn é a mesma coisa. Mas muitas vezes fazemos isso sem direção e acaba nos causando um certo desespero e a sensação de não ser capaz. Ou então de estar fazendo tudo errado. Então eu coloquei tudo em prática e em pouquíssimo tempo eu já me via fazendo fotos lindas, como aquelas que eu queria e achava impossível para mim. Eu me vi tendo resultados tão bons quanto aqueles ícones da fotografia que eu admirava. A partir daí, a minha fotografia só cresceu. E hoje eu tenho EPP, Evolução Pessoal Permanente como estilo de vida. E eu busco conhecimento para crescer e não mais para sanar dificuldades. Porque hoje eu já tenho a direção, eu sei o que eu quero e o que eu preciso. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu descobri que fotografar é muito bom. Mas quando eu fotografo ensinando outra pessoa aquilo que eu estou fazendo e a outra pessoa entende e aprende algo de muito bom para a vida dela, me dá muito mais prazer do que apenas fotografar.
E por ter feito a diferença na minha fotografia e na vida de outros fotógrafos, eu decidi que eu não quero mais ver outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas frustrações e pelos mesmos estresses que eu passei lá no meu começo. Então agora eu quero que você veja algumas fotos que eu fiz lá quando eu comecei e as fotos que eu faço hoje. E também as fotos de alguns dos meus alunos. Foto que eles produziram já nos seus primeiros ensaios após aplicar o meu método. É realmente muito impressionante essa transformação. Ver o antes e o depois é algo fora do sério. Esse método é um jeito muito diferente de você construir a sua carreira como fotógrafo. Para eu te contar como e por que ele funciona, primeiro eu preciso te mostrar como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional. E por que eu quero te falar isso? Porque muitas vezes procuramos soluções genéricas ou mesmo aquelas que estão disponíveis facilmente no mercado, só que elas não te dão o embasamento necessário para que você se torne um profissional. Então, número 1, como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional? É buscando aprender e executar poses. Isso mesmo! Você não aprende a fotografar querendo fazer poses no seu ensaio. É muito comum você buscar vídeos na internet que te ensinem a fazer as poses, ou mesmo faz um workshop e fica prestando atenção na execução da pose, e depois você vai lá e tenta executar. E no seu ensaio nada dá certo, nunca funciona. Você vê tudo certinho, presta atenção em cada detalhe, e quando reproduz, é um desastre. Você tenta fazer o bebê dormir e isso demora. Ele não está dormindo muito bem, você vai lá e coloca ele mesmo assim na pose. E nem ficou tão boa, mas é o máximo que você consegue. E você tem que tirar a foto rápido antes que o bebê acorde. Então você passa para a próxima pose, porque já que aquela não deu certo, você vai para a próxima, porque alguma precisa funcionar, para que você tenha alguma foto que se salve desse ensaio. E isso se repete a cada tentativa. Bom, no final você está exausta, sem pose, sem foto e totalmente decepcionada com o resultado. E por que isso acontece? Porque tanto nos vídeos da internet ou nos workshops, as poses foram feitas com determinado bebê. Aquela forma de manusear e colocar na pose foi adequada para aquele bebê naquele momento. Antes de executar uma pose, você precisa entender como que ela funciona e principalmente em que momento você vai poder fazê-la. Pois cada pose será executada de uma forma diferente e num momento diferente para cada bebê e não de forma genérica. Afinal, os bebês não são iguais. Então, se você está tentando reproduzir essas poses nos seus ensaios e não está tendo resultado, você precisa parar para avaliar se vale a pena continuar se sacrificando e muitas vezes estressando o bebê também, sabendo que existe uma forma eficaz que respeita o modelo e te dá resultados em pouco tempo. Número 2. Como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional? Dando mais atenção para a câmera do que para os acessórios. Se você está preocupado com a câmera que você tem ou qual a câmera você precisa comprar, lembre-se que a câmera é somente o meio que você vai capturar a imagem e não é ela responsável pela sua foto ficar boa ou ruim. Se isso acontecer, não vai ser culpa da câmera por ela ser cropada ou uma câmera de entrada. A foto sairá ruim pela sua falta de habilidade. Então não coloque todo o seu orçamento na câmera, pois existem outros acessórios que são super importantes para que você tenha bom resultado além do equipamento. E são sim os acessórios. Eu vejo muitos fotógrafos que dizem não querer investir agora nos acessórios ou mesmo acabam improvisando nessa hora, pois ainda não estão ganhando dinheiro com a fotografia. E só quando ganharem é que vão investir. Quando, na verdade, isso deveria acontecer ao contrário. Pois para que isso aconteça, você primeiro precisa ter uma foto boa para depois ganhar dinheiro, tá certo? E os acessórios são fundamentais nessa hora. Eles precisam combinar, formar cenários interessantes que transmitem conforto e suavidade. Na fotografia newborn funciona diferente da fotografia de eventos, por exemplo. Como num aniversário ou num casamento, onde o cenário já está pronto e você só vai lá e fotografa.
Aqui na fotografia newborn é preciso criar cenários bonitos e harmônicos para que a sua fotografia prenda a atenção do espectador, que ele se encante e queira te contratar também. Tá vendo a importância dos acessórios? Porém, é necessário ter acessórios coerentes, que combinem e que sejam suficientes para criar todos os cenários que compõem um ensaio. Então não sai comprando tudo que você acha bonitinho, comprando aleatoriamente aquilo que você acha que pode funcionar. Pois pode ser que esses acessórios não combinem entre si. Você precisa aprender sobre os acessórios e as harmonias de cores, senão na hora de fotografar, isso não te resulta em uma boa imagem e logo vem aquela frustração de novo. Então, além do bebê não dormir, não conseguir fazer a pose, você ainda não tem um cenário interessante, presta atenção, porque tem um cheirinho de frustração por aí. E que não é culpa da câmera, e sim da sua falta de habilidade. E por último, número 3, como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional. Você não se torna fotografando ou simplesmente fotografando. Isso até parece ser contraintuitivo, não é mesmo? Mas é verdade. Você não terá êxito apenas fotografando, tentando reproduzir as fotos e indo para a ação sem saber como evoluir e melhorar. Antes de colocar a mão na massa, você precisa entender o bebê e conhecer o seu mundo, além de entender as técnicas fotográficas voltadas para a fotografia newborn, que é totalmente diferente de fotografar um adulto. E a prática, ela só vem depois. Não adianta você pegar um bebê para treinar e sair fotografando ele. Você com certeza vai levar muito mais tempo para conseguir algo que conseguiria se soubesse da teoria e entendesse cada passo que você precisa dar dentro de um ensaio. Você vai começar a achar que o problema está com você, que você não leva jeito, que você não é capaz, pois cada ensaio você terá uma nova surpresa por não conhecer a fundo o bebê. E pode chegar ao ponto de você pegar um bebê super bonzinho, que dorme um montão, e você nem sabe o que fazer com ele. E depois você vai ficar pensando, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e fica a sensação de ter perdido uma super oportunidade de fazer fotos lindas. Então você precisa primeiro entender e conhecer, para só depois praticar e melhorar. Entender é a chave do sucesso. Quando você entende o seu modelo, você passa a respeitá-lo e fazer aquilo que ele te permite e não aquilo que você quer e nem consegue fazer. Quando você entende as técnicas, tudo fica mais simples e mais claro. As fotos naturalmente começam a acontecer. Quando você entende, você não fica preso na armadilha do conhecimento. E o que é essa armadilha do conhecimento? É o seguinte: para você ser um fotógrafo de sucesso, você precisa ter habilidade. E toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. A pessoa vai lá, faz um curso de fotografia ou uma especialização em newborn, adquire um monte de conhecimento. Só que ele fica meio confuso, inseguro, não consegue reproduzir a fotografia que ele aprendeu, não está confiante, sente que precisa aprender um pouco mais, que ele não está bom o suficiente. E o que ele vai lá e faz? Ele faz um novo curso. Na verdade, o que ele fez foi comprar mais confusão mental, mais insegurança. E eu vejo isso acontecer o tempo todo. E por que isso acontece? Primeiro, porque nesses cursos rápidos não é ensinado uma forma de aprendizado. Nesses cursos você vai lá para ver a pessoa que já tem habilidade executando tudo aquilo que ela já sabe. E segundo, é porque o nosso cérebro, ele é seletivo, ele não consegue absorver 100% das informações que nos são dadas. E por isso, precisamos absorvê-las em etapas. E para isso, existe uma forma eficiente que ajuda o cérebro a absorver ponto a ponto aquela habilidade que você está se propondo a aprender. E eu tenho certeza que você está se perguntando qual é esse super método, que é o método que eu mesmo apliquei para obter a fotografia que eu tenho hoje. E eu vou te explicar ele passo a passo, pois agora que você já sabe como que você não se torna um fotógrafo newborn profissional, você precisa saber como que você se torna um. Quais são os meios, as técnicas, os 2 pilares da fotografia newborn perfeita.
Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo que vai ao ar nessa quarta-feira. Mas enquanto isso, olha a página aqui para baixo e deixa o seu comentário me dizendo por que você amou essa aula. Se ficou alguma dúvida, esse daqui é o seu espaço de comunicação. E o mais importante, é aqui que vamos criar uma comunidade de pessoas como você que quer crescer e evoluir na fotografia newborn. E um pedido que eu tenho para te fazer: abra o teu Instagram e compartilhe lá os seus estudos usando a hashtag Semana da Fotografia Newborn. E não esquece de me marcar. Eu vou ficar super orgulhosa de saber que você está buscando evolução. Beijinhos e a gente se vê no próximo vídeo.